Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? E hoje nós vamos compartilhar com vocês sobre... o nosso 1 ano em Portugal. Um ano em Portugal. Estamos comemorando nosso primeiro ano de Portugal, que sabemos que é o primeiro ano que é o mais difícil, mais desafiador, né, na vida de um imigrante. Então, nesse vídeo a gente vai compartilhar com vocês coisas muito importantes, principalmente para quem está se preparando para vir para Portugal e quer saber a realidade, né? Não aquele tipo de fantasia que a gente vê muito pela internet por aí, né, amor? É verdade. Se você não é inscrito no canal, já deixa o seu like aí, já se inscreve, tá bom? Ativa o sininho, as notificações para você continuar acompanhando a gente toda vez que a gente postar alguma coisa aí. E diariamente no meu Instagram, tá bom? Você consegue acompanhar de perto, respondo vocês também por lá, aqui no vídeo, enfim. Então já vai, assim que terminar o vídeo, vai na descrição do vídeo, no link já vai direto pro meu Instagram, que é o @reempoderada, tudo junto, tá bom? Fazendo um ano dia 5 de junho de 2024, ou seja, chegamos aqui em Portugal dia 5 de junho de 2023. Exatamente, eu ia falar 2024. Depois de algum tempo de preparação, né? Muito suor, muita dedicação. Sim. Vendemos Abdicamos algumas coisas lá de muitas no Brasil coisas para estar aqui. Praticamente o que nos restou lá foram alguns pertences muito pessoais. Que estão guardados na mãe do filho. A gente pretende trazer pra cá, né? Sim. E, né, e as lembranças, né? E a família, sim, que dá saudade. Mas aqui nós recomeçamos do zero, literalmente do zero. Chegamos com 2 malas de rodinha de 23 quilos, sim, né? E 2 malas de 10 quilos. E aqui. Muita força de vontade. A primeira coisa, antes de você saber que você precisa ter... Trabalhar muito é o seu psicológico antes de você imigrar, tá? Porque muitas vezes parece que é fácil você assistindo a realidade daí. É fácil, parece que a vida do imigrante é fácil, é as mil maravilhas. E no dia a dia, você vai lidar com situações que, por exemplo, você estando no seu país, teria um peso muito menor do que quando você tá em outro país, não é verdade, amor? É verdade. Porque aqui você não tem rede de apoio, você por você mesmo. Tem muitas pessoas boas pra... ajudar, mas assim, no final das contas, é você por você mesmo. Você vai passar por muitos momentos difíceis, onde você vai ter que tomar muitas decisões difíceis. Você vai passar por momentos onde você vai chorar, onde você vai querer largar tudo. Você vai passar por momentos onde vai passar pela sua cabeça, poxa, o que que eu fiz, né? Será que é pra eu estar aqui mesmo, né? Tem, assim, muitos questionamentos que passam. Então, acho que a primeira coisa, acima de tudo, assim, que você tem que estar com a mente muito preparada. Nós chegamos dia 5 de junho, mas já viemos com um relocation pra cá, tá? Então, a gente já sabia aonde a gente ia ficar. Apesar de Coimbra nunca ter sido nosso foco de procura, né? A princípio a gente tava vendo Aveiro, mas Aveiro a gente achou que os preços estavam muito altos. Leiria também, a gente chegou a tivemos a oportunidade aqui em Coimbra. Sim. Né? E assim, na verdade não é nem Coimbra mesmo que a gente mora numa cidade próxima, mas próxima mais ou menos uns 15 a 20 minutos Sim. de carro e mais ou menos uns 25 minutos de comboio. Sim. Né? E assim, gente, é muito importante, tá? Se tem uma dica que a gente quer dar pra vocês que estão se preparando pra vir, não venham sem ter um relocation. Por quê? A cada vez mais difícil encontrar imóvel aqui em Portugal, né? Pode parecer clichê pra você. Às vezes você vai estar nesse vídeo pensando assim, nada a ver, eles já vão começar a falar mal de Portugal, gente. Não é isso, tá? A gente quer que vocês absorvam a realidade do que acontece aqui. Então, hoje, sim, o mercado imobiliário aqui é superfaturado, extremamente superfaturado. Cada vez mais os senhorios estão exigindo muito para fazer as locações, né? Para arrendar os imóveis. E também a escassez de imóvel. Se vê muito imóvel fechado, sim, mas muitas vezes os proprietários preferem deixar o imóvel fechado do que arrendar e correr o risco de alguém estragar ou, enfim, fazer algumas coisas que acontecem nos imóveis, tá? Então,
eu hoje lido diretamente com proprietários, né, das casas aqui, e eu entendo melhor a linha de pensamento deles. E a linha de pensamento deles é essa: eu prefiro deixar fechado do que destruírem o meu bem. Porque geralmente as pessoas que assim têm essa faixa etária hoje média aqui, entre 40 anos, 30 nem tanto, mas 40, 50 anos, batalharam muito para ter o que eles têm hoje, entendeu? Então, os portugueses, eles prezam muito pela segurança. Então, eles preferem, às vezes, deixar o imóvel fechado e saber que tá ali inteiro, que é um bem dele, que tá inteiro e tá sendo bem cuidado por ele, do que entregar na mão de uma outra pessoa. Isso, além de toda a burocracia que tem, muitas vezes, para reformar um imóvel, né? E todas as questões tributárias. Então, às vezes, a pessoa prefere deixar o imóvel parado do que ter o gasto que vai ter com a Sim. reforma, o pedreiro, as taxas Sim. e toda a burocracia e tudo mais. Porque se tem uma coisa, gente, que se paga aqui em Portugal, é imposto. Aqui paga-se muito imposto. E se o senhorio ele faz tudo certinho, porque você, arrendando o imóvel, você precisa dos seus recibos para justificar, né, a sua estadia aqui, para questão de regularização, abatimento de IRS, então você precisa do recibo das finanças. Quando a gente chegou aqui, a gente arrendou esse imóvel, era uma casa bem apertada, era quarto, cozinha e um corredor que eu usava, era um corredor largo. Sim. Que eu usava tem um vídeo da mudança de Portugal aí. Como um office e o banheiro, né, a casa de banho. Então assim, não tinha, praticamente não tinha quintal, porque é um local dividido, uma vila, assim, como se fosse uma vila dividida entre várias casas, então a gente não tinha um quintal, não tinha um local para ficar, por exemplo, com as roupas secando, ou para deixar o carro também. Na verdade, assim, hoje a gente ainda não tem, né? Porque a gente deixa o carro no estacionamento que tem da rua. Porque aqui a gente mora num beco. Um beco dentro do beco. E aí, aqui tem muito disso, gente. Beco dentro de beco. Até entra carro, mas não teria espaço para o nosso carro. Porque fecha a entrada e a saída do beco. E lá a gente pagava 400 euros de arrendamento, mais água e luz. E era bem apertado. Sim. Né? Tanto que no último mês, praticamente, que a gente estava lá, a gente não tinha nem mais espaço, né, para deixar nossas coisas. Que a gente insustentável, gente. É que a gente já estava se programando mudar antes para essa casa que a gente está hoje, que é uma casa maior. Só que a casa é nova, nós somos os primeiros moradores, só que ela não ficou pronta no tempo que deveria ter ficado, foi acordado com a gente, e a gente acabou ficando com muitos móveis que já era para vir para essa casa, acumulados dentro da outra, então a gente teve que Tivemos que pedir para uma vizinha aqui guardar os móveis, porque não tinha espaço suficiente para deixar dentro da casa que a gente morava. Como sou uma pessoa extremamente não é neurótica, organizada, mas assim, eu gosto de organização, eu gosto de ter a casa arrumada, de ter a casa limpa. Tem gente que não liga muito pra bagunça, assim, jogada pela casa, mas eu não gosto de ver bagunça pela casa. Então, pra mim foi muito cruel, assim, pro meu psicológico pegou muito isso, né? Quando a gente veio pra cá, que a gente contratou o serviço de relocation, pagamos 250 euros estando no Brasil e o restante no dia que a gente entrou na casa, né? Então, no total, gastamos 500 euros de arrendamento, mais 2 calções e uma renda pra alugar. Porém, a gente alugou o imóvel em fevereiro do ano passado. Não, março. Março do ano passado. A gente só veio em junho. Então, não, foi em abril. Foi em abril. Desculpa. Alugamos em abril. Então, a gente pagou a renda de abril e de maio. E mais uma renda. De junho, quando a gente entrou aqui. Sim. E mais os 2 calções. Que estão mais o relocation. Então, assim, só pra parte da casa foi um gasto enorme, né? Muito grande. Foi muito grande mesmo. Mas uma das coisas que eu falei pro Felipe eu não vou pra lá sem ter um lugar certo pra ir. Não vou. Tem gente que vem e fica em hotel e acaba dando sorte, tudo, mas cada dia que passa tá pior essa questão de eu já vi muita gente passando grandes apuros aqui, viu? Sim. De ter que até voltar pro Brasil. Pedir dinheiro para os parentes, né, no Brasil, para conseguir voltar, porque não conseguiu o lugar aqui. Uma coisa importante que a gente veio, que a gente se organizou quando veio, foi com relação à habilitação ou carta de condução, como se diz aqui, né, habilitação para conduzir, para dirigir. Eu renovei a minha para mais 10 anos, praticamente um mês antes de
viram eu conseguir renovar ela por mais 10 anos. Ah, Renata, mas como que faz essa renovação? Depois que você comprar a passagem aérea, você vai no Poupa Tempo e pede para agendar sua renovação da habilitação. Mesmo que não esteja na época, você tem o direito de fazer isso antes. Inclusive tá no próprio site do Detran lá. Sim, aí você leva as passagens aéreas, mais os documentos. Eles liberaram na hora. Fizeram. E fizeram pra gente a minha já tava para vencer, a do Felipe ainda faltava 1 ano e meio. Então aí eu aproveitei e já antecipei, porque de acordo com as leis da CPLP eu posso usar a habilitação aqui em Portugal também. A gente vê muitos brasileiros passando apuro porque não se prepara com essa parte também, né? Então, por exemplo, a pessoa vem sem informação, vem sem habilitação, não tem como se locomover. Por mais que você esteja em um local que tenha locomoção, aqui em Portugal o carro não é luxo, o carro é necessidade, não tem como. E as empresas perguntam se você tem, e na maioria das vezes elas nem vão querer te contratar se você não tem uma carta de condução. E outra coisa, já pegando o gancho disso, é o carro. Né? A gente veio realmente com pouco dinheiro para cá, mas a gente já se preparou para pelo menos ter um carro para poder se locomover, ter oportunidades de trabalho, né? E a gente compramos um carro quando a gente chegou aqui, um carro bem velhinho. Pagamos 600 euros no carro. Era um Peugeot 106. Ele era tão velhinho que a gente foi fazer a inspeção desse carro e ele bombou na inspeção. Sim. E era tantas coisas para fazer. Deu 2 folhas de anotação. Que eu resolvi me desfazer do carro. Mandei ele pro que eles chamam aqui de abate, que é como se fosse um ferro velho. Isso. Então eu preferi me desfazer do carro, mandei lá ele pro ferro velho e vida que segue. Sim. Mas graças a Deus a gente teve uma oportunidade de pegar um outro carro, que é o que a gente tem hoje. Leva a gente, traz a gente para onde a gente precisa ir, passear, trabalhar, no nosso dia a dia. Sim, muitos youtubers, né, amor? A gente via falando, comprei o carro de tantos euros e não sei o que, como se fosse as mil maravilhas. Comprar um carro antigo. É lógico que o carro antigo ele vai quebrar o seu galho e tudo mais, mas você tem que ficar atento em uma coisa, nessa questão da inspeção. Por quê? Ninguém nunca falou sobre isso. Mas, por exemplo, quando a gente foi passar esse carro na inspeção, óbvio que a gente sabe que a gente tem algumas coisas para fazer em carro velho, sempre tem que mexer tudo. Quando eu comprei esse carro, o que eu via o pessoal falando, você só pede para olhar o recibo da inspeção, para ver se não tem nenhuma anotação, não tem nada. Quando eu peguei esse carro, eu peguei de uma brasileira que estava voltando para o Brasil. Então, fui até Vila Nova de Gaia e peguei o carro. O que acontece? O carro não tinha nenhuma anotação. Aí ela falou assim pra mim, pode ficar tranquila. Eu falei, antes de eu ir pra lá, pra Vila Nova, eu falei, eu tenho uma criança, eu preciso de um carro que esteja bom, que seja seguro, porque a gente sabe que carro antigo é meio complicado, né? E aí ela falou, não, você pode ficar tranquila, o carro tá com a inspeção certinha, não sei o que. Realmente, estava com a inspeção certinha, né, amor? Estava com o recibo verde. Mas como passou na inspeção, nunca saberemos. Como passou na inspeção, porque assim, o carro na condição que ele estava, hoje a gente sabendo o que eles exigem na inspeção, né, amor, para passar o carro, se eu tivesse esse conhecimento antes, já não teria pego esse carro, entendeu? Porque só de observar, só de observar você já sabe que é um carro que não passaria sem nenhuma anotação. Quando foi passar esse carro na inspeção, a gente viu, a gente se sentiu lesado, eu me senti enganada de verdade, porque eu não saberia que o carro estava numa situação tão ruim que a gente gastaria muito mais do que o valor que a gente pagou no carro para poder arrumar ele e passar na inspeção. Então, financeiramente não compensaria. Uma coisa que me consola, assim, é saber que a gente, de uma certa forma, trouxe dinheiro pra casa com o carro, entendeu? Usou ele, né? Ele nunca quebrou, não chegou a quebrar na nossa mão. A gente fez algumas manutenções básicas nele, mas não chegou a quebrar na nossa mão ou ficar dando prejuízo pra gente. Mas assim, eram coisas que precisava arrumar, que não ia passar na inspeção de jeito nenhum. Uma dica que um amigo português deu pra gente, quando a gente for comprar o carro de alguém, fala assim, então vamos lá na inspeção agora pra eu passar o carro na inspeção. Porque você pode passar o carro na inspeção a hora que você quiser. Você vai pagar a taxa de 45 euros e o pessoal da inspeção vai olhar pra ver se o carro tá tudo certo, entendeu? Então, da próxima vez que a gente for comprar um carro que não seja de uma pessoa
conhecida, né? A gente vai fazer isso. Vou falar, então vamos lá agora. Eu pago a inspeção do carro, eu quero ver se tá tudo certo mesmo. Porque é uma forma de você se assegurar. Eu vi um vídeo, um rapaz falando, fala que vai levar no mecânico. Se a pessoa fala que pode levar no mecânico, tá tudo certo. Eu falei pra menina, eu posso levar no mecânico o carro? Pra ver se tá tudo certo? Ela pode, tá tudo certo. E não sei o que, só que no final das contas não estava, né? Enfim. Mas é um dos aprendizados que a gente gostaria de passar pra vocês. Outra coisa também que foi nesse tempo que nós estamos aqui, com relação ao trabalho. Para quem não sabe, eu vim trabalhando, né? Eu trabalhava home office, eu trabalhava em casa, né? Para uma outra empresa que é de fora de Portugal. E a Renata, ela não veio sem nenhum trabalho em mente. Assim, não foi nenhum trabalho em mente, você já tinha mais ou menos o que você ia fazer, né? Primeiro viu as oportunidades que tinham aqui na região, mas por conta da flexibilidade, horários, por conta do Emanuel, ela acabou escolhendo ir trabalhar... Escolhendo, gente. Escolhendo vocês vão entender o com porquê. limpeza. Né? Surgiu uma oportunidade de trabalhar com limpeza com uma pessoa, ela foi lá a trabalhar com essa pessoa, só que ela viu que estava meio que sendo explorada por ela, e ela falou, pô, então eu mesmo posso fazer isso pra mim mesma, né? E aí, poucos dias depois, a gente fez um anúncio na internet, começou a chegar um cliente, outro, e quando viu, ela estava com a agenda já completamente lotada de limpezas, né? Fiquei nessa empresa até o final de 2023, final do ano, e na virada de um ano para o outro, como aqui sempre tem aquela questão dos reajustes, do salário mínimo e tudo mais, eu acabei verificando que para mim não estava fazendo mais sentido, né, com relação aos custos que a gente tem aqui em Portugal, e já estava com uma outra, né, oportunidade de estar trabalhando onde eu trabalho hoje, e eu tive essa oportunidade para essa empresa onde eu estou até hoje, né, uma empresa que eu estou gostando muito de estar trabalhando, né, é uma empresa onde eu faço muitos trabalhos físicos lá, né, trabalhos que eu nunca acabei tendo a oportunidade de fazer lá no Brasil, que é trabalhos mais braçais, mais manuais, mas também preciso usar vários dos conhecimentos que eu adquiri durante a minha vida para melhorar ainda mais o trabalho que eu tenho lá. É uma fábrica pequena, assim, com poucas pessoas, então, como eles chamam aqui em Portugal, você é polivalente, você precisa fazer tudo. Você precisa desde cuidar de um estoque, né? Você precisa cuidar da organização e botar a mão na massa, fazer tudo que tem que ser feito. Não é fácil, mas é possível, né? Então é um trabalho que eu gosto, estou aprendendo muito, espero continuar lá por um bom tempo e aprender mais e mais para poder desenvolver mais do que eu já fiz na minha vida e aprender aqui com os meus patrões, as pessoas que estão aqui comigo, e juntar tudo isso e melhorar ainda mais o trabalho e o desenvolvimento do que eu tenho lá hoje. E você, Renata? Eu estava trabalhando na área da limpeza exclusivamente, né, desde quando eu cheguei. E assim, gente, é uma área que dá muito dinheiro aqui em Portugal, porque é uma área que tem muita escassez. Mas, ao mesmo tempo, é uma área que desgasta bastante fisicamente. Às vezes, psicologicamente também, assim, porque às vezes você acaba passando por algumas situações, assim, que são meio desagradáveis, mas, enfim, depois eu vou fazer um vídeo só com as piores coisas que eu já passei na limpeza aqui, pra compartilhar com vocês. É um trabalho rentável para quem faz. Você pode usar como meio para você ganhar um pouco mais nos seus tempos livres, ou trabalhar totalmente integral com isso. Eu sou fotógrafa, maquiadora, então lá desde o Brasil eu já não trabalhava para terceiros há muito tempo, né, amor? Há muitos anos. Então, eu optei por manter essa flexibilidade de agenda por conta do Emanuel. E a limpeza foi um meio que me fez ter uma flexibilidade de horário e conseguir ter um retorno rápido. Eu acabei optando um pouco mais pela segurança de estar ali trabalhando para um terceiro, né, segurança. E ela trabalhando por conta. Sim. E a gente vai, né, vai se organizando com isso. Exatamente. Né? E antes que você fale do que você está fazendo agora, porque a limpeza foi só o começo. Sim, exatamente. O que eu faço também? O que eu faço a mais também aqui? O que eu aprendi? Uma coisa que eu tô adorando que é fazer restauração de móveis. Eu tô aprendendo um pouquinho por semana, na outra semana não faço nada, na outra semana acabo tendo a oportunidade de aprender mais um pouco. Mas é isso, eu tô aprendendo a fazer restauração de móveis com um grande amigo meu, né? E
tá me trazendo um retorno financeiro que é bacana também, né? Pelo pouco pouco trabalho que eu tô fazendo nessa área, tá trazendo um retorno financeiro, né? E eu percebo também que se eu quiser investir mais nisso, eu também vou ter grandes oportunidades. E Sim. voltando aqui pro seu atual trabalho. Sim, agora eu tô fazendo a transição, gente, do trabalho de limpeza para o trabalho de unhas, né? Então, hoje eu sou uma nail designer, além de todas as outras funções que eu já tenho, eu sou polivalente, mais do que polivalente, né? E, enfim, eu decidi, era uma área que eu já estudava um pouco, assim, já era meio caída para isso no Brasil, mas eu tomei a decisão de iniciar isso aqui em Portugal, né? E assim, é uma área muito boa também, muito promissora para quem vai trabalhar, só que assim, é uma área que demanda um tempo maior para você ter um retorno, né? Então, eu tô fazendo essa transição aos poucos. Metade da semana eu faço limpeza, a outra metade da semana eu faço as unhas. Porque não tem como ficar sem entrar, a gente depende do valor do Felipe e do meu aqui pra manter a casa, né? Quando eu achar que já tá confortável os ganhos com as unhas, aí sim eu vou ir liberando as clientes, né, que eu tenho. E, assim, as clientes que eu tenho hoje de limpeza, sim, são clientes muito boas, graças a Deus. Eu nunca me contentei com pouco e não ia ser aqui em Portugal. A gente tem muitos objetivos ainda pra alcançar aqui. Não era só vir pra cá. O chegar aqui era só o começo de vários objetivos que a gente tem na vida. E uma das coisas importantes, uma dica pra você que quer vir pra cá, não venha com o objetivo só de tipo, cheguei em Portugal. Porque senão você vai chegar aqui e aí você, e aí? Vai se decepcionar. Não vou correr atrás de nada, não vou fazer nada. E aí você acaba desistindo. Então, se você quer vir pra cá, venha com um objetivo muito forte. A escola do Emanuel não foi difícil de conseguir vaga pra ele na escola, né? Nós chegamos em junho e já estava no final do ano letivo, né? E aí começaria as aulas em setembro, né? Como o Felipe estava trabalhando em casa ainda, então o Emanuel ficou com ele durante o período de férias e assim a gente levou. Esse ano a gente tá tendo um pouquinho de dificuldade, né? Porque a gente tá precisando colocar ele no ATL, que é atividade livre, que eles falam, né? Que é para complementar o horário da escola. O horário do Emanuel hoje de escola é das 9 a 1, depois ele almoça e vai para o período de ATL à tarde, que é a atividade livre, que eles chamam de REX aqui, que é atividades complementares. Ele faz até às 5 da tarde, e aí dependendo do dia da semana, de segunda e terça, eu chego aqui 5 horas para poder receber ele, que ele vem com a carrinha, né? E de quarta-feira agora ele tá indo pra piscina, então ele só volta às 7 horas da noite. E de quinta e sexta ele tá indo pra um ATL pago, que a gente paga pra ele poder ficar lá. Então a gente gasta 60 euros por mês. 65 euros. Pra ele ficar 2 dias na semana, 1h30, mais ou menos. Por mês a gente paga isso pra ele poder ficar lá. Uhum. E assim, essas questões de tipo, com quem que eu vou deixar se você não tem uma rede de apoio? Você tem que pagar, não tem o que fazer. Agora o ATL de férias dele a gente tá tentando resolver. Porque se a gente for deixar no pago, vai ser até 85 euros por semana. De 75 a 85 euros por semana. E se não for deixar lá, eu não sei o que eu vou fazer. Como que eu vou fazer, né? Então, assim, são gastos que você precisa calcular muito bem antes de você vir. Saindo da questão de gastos, a gente já percebeu que ele tem 6 anos. Sim. Ele vai completar o 7, mas ele já sabe ler e escrever muito bem. Já tem uma boa dicção, boas noções da parte de matemática, de ciências. Ele faz várias atividades complementares. Além dos esportes, que ele fez um bom tempo de karatê, mas aí ele enjoou um pouco. Sim. E agora a gente tá trocando, ele tá indo pra natação, pra piscina. E ele tá gostando muito de fazer a piscina, né? Então aqui a gente vê também as crianças fazendo muito esporte, é claro. Precisa ter um pouco de dedicação da criança e os pais precisam também ir atrás e incentivar as crianças a praticar esporte. Além disso, a alimentação que ele tem lá na escola é uma alimentação balanceada também, tipicamente portuguesa. A adaptação dele à alimentação foi muito boa, foi né? boa. Porque a gente conhece
por exemplo, pessoas que têm muitas dificuldades até hoje com criança para poder fazer, né, a alimentação. Tem criança que o pai tem que buscar na escola para dar o almoço e depois levar de novo, entendeu? Então, até que ele se adaptou muito bem. Com relação à escola e relações interpessoais dele, tem sido muito boa. Ele é bem conhecido na escola, né? Um dos motivos que nos fez mudar também aqui para Portugal, além de a gente estar num país com uma qualidade de vida boa, de poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para o Emanuel, uma boa educação, né? Independente de estar numa escola particular ou pública, no caso a gente visou isso, uma boa educação para ele, e de estar num local que, assim, não tem o que se falar do clima do Brasil, que é muito bom, mas aqui a gente tem um clima muito agradável, apesar de ter muitos meses frios. Para algumas pessoas, só pegando essa questão do clima, para algumas pessoas, que é uma das coisas que você precisa se preparar também, gente. Por exemplo, no Brasil a gente tem 1 mês, 2 meses no máximo de inverno, de frio, assim. Que o frio é o quê? Sei lá, mínima de 10 graus? Mínima de 7. No meio da madrugada, mas não durante o dia. É. Não durante o dia. Difícil. Então, assim, é diferente o frio e é diferente o tempo. Então, aqui você precisa estar muito ciente disso, porque o frio dura muito tempo. E não é um friozinho de tipo, de madrugada tá frio, durante o dia esquenta, igual no Brasil, que a gente tira o casaco durante o dia, né? A gente chega até a ficar de camiseta no inverno no Brasil. Verdade. Aqui não acontece isso. Aqui você anda com várias camadas de roupa. O dia inteiro. E fica o dia todo com a essas noite camadas toda de roupa. E o tempo todo e por alguns meses. Sim. E assim, não é alguns meses, são 6 meses de frio. Aqui, 6 meses de frio. O frio ano passado começou em outubro, no meio de outubro, né? E foi parar agora, umas 2 semanas atrás. Então, assim, é bem intenso mesmo. E tem que estar preparado para isso também, porque mexe muito com o psicológico. O frio cansa também, né? Pra gente que vem de um país tropical, o frio cansa. Chega uma hora que a gente começa até a ficar meio deprimido, de tanto frio. Quando faz, no inverno, faz poucos dias de sol, o sol não esquenta, não é aquele sol que você vai pro sol e você vai sentir calor, não esquenta, é só o sol de enganar. E assim, quando chove muitos dias seguidos. E com frio. E com frio. Então, assim, estejam preparados para o clima também, que é bem diferente. Apesar de ser um dos climas mais agradáveis da Europa, mais ou menos, é um clima extremamente diferente do Brasil. Hoje, por exemplo, tá calor, mas tá bem seco o tempo. Sim. Né? Geralmente no Brasil a gente tem um calor tropical, úmido, né? Então a gente sentiu um pouco nisso. Voltando ao que eu tinha falado antes sobre o poder de compra, eu percebi que assim, como aqui você ganha o salário mínimo, você ganha um valor muito além do que um salário mínimo no Brasil, logicamente você vai ter um poder de compra maior. E mesmo assim, mesmo você for comparar a maioria dos produtos como eletrônicos, por exemplo, comparar o valor daqui com o valor do Brasil, aqui ainda compensa, ainda é mais barato. E se for colocar com relação ainda o poder de compra, que é o valor que a gente acaba ganhando de salário, de ordenado, ainda compensa. Você Sim. ainda tem mais possibilidades, você tem uma acessibilidade muito maior até isso. É claro, a vida não é só de compras, não é só de comprar coisas, mas assim, isso faz parte da nossa vida. Sim. Todo mundo quer ter uma televisão melhor, todo mundo quer ter um celular melhor, quer ter um carro melhor, quer poder comprar uma casa, e eu vejo que aqui você tem mais possibilidade de conseguir fazer essas coisas. Mas também tem que tomar um cuidado com esse poder de compra, porque assim, as coisas aqui, quando a gente chega, as coisas aqui são, não é que é tão barato assim, mas assim, a gente sente essa questão de diferença do poder de compra, que a gente já quer sair comprando tudo de cara, né? Na realidade, assim, comigo com o Felipe foi até, a gente até que é controlado com relação a isso. Mas assim, gente, não existe essa história de tipo, você vai chegar aqui e no primeiro mês você já vai comprar o seu iPhone. Se você é um imigrante raiz, assim mesmo, se você vem na raça, se você é Nutella e vem com muito dinheiro pra você gastar e não tá nem aí, entendeu? Aí você compra mesmo, né? Mas assim, quem vem muito regrado, assim, né? E assim, tem que batalhar muito pra conseguir as coisas. Você tem acesso, lógico, mas você tem que pensar 2 vezes antes de você fazer. Porque se você joga em um lugar, falta
do outro, entendeu? Porque assim, aqui em Portugal, se você não empreende, você não vai ganhar muito além do mínimo. Dificilmente. Dificilmente. Eu particularmente, ganho um pouco a mais que o mínimo. E o que a Renata faz hoje também, se querendo ou não, ganha um pouco a mais que o mínimo. E mas assim, não se iludam, gente. Porque tem gente que vem muito iludida pra cá, acha que vai conseguir as coisas tudo de uma hora pra outra e não é assim. Lógico, hoje eu tenho a máquina de lavar, que eu pensei que nunca teria no Brasil. Eu tenho aqui, eu consegui comprar. Mas a gente comprou parcelado pelo Klarna, por exemplo, né, amor? a gente até tinha... A gente foi pegando algumas coisas aos poucos. Ainda falta, né, amor? Muita coisa que a gente quer comprar. Mas a gente é bem pé no chão com relação a isso. Mas assim, né? um casal que como a gente tem o filho, paga arrendamento, né? Não é um arrendamento tão alto assim, mas querendo ou não, acaba pesando. E cada um ganha um pouco a mais que o mínimo, dá pra sobreviver. Sim, dá pra viver bem. Viver, só que eu acho que ainda não dá pra ter o suficiente pra talvez guardar dinheiro. Por exemplo, a gente quer comprar a nossa casa e a gente tá vendo hoje que a gente precisa fazer algo mais coisas pra conseguir mais dinheiro. Ter um dinheiro guardado, sabe? Pra juntar mais. Porque praticamente o que a gente ganha, a gente acaba gastando. O pouco que sobra num momento da nossa vida, a gente tá saindo. Ou comprando alguma coisa que precisa ainda, porque a gente começou do zero. E a gente tá se organizando, dando um pouco mais de conforto pra gente. Tenham muito pé no chão quando vocês forem ver, porque senão você sai gastando dinheiro e vai passar dificuldade, né, amor? É muito... Você precisa ter um controle financeiro muito grande aqui. Se você deixar, você vai comprando coisas supérfluas que não são para sua necessidade real do dia a dia. E aí, quando você precisa de um dinheiro para pagar uma conta, né, para ter um dinheiro de emergência, de acontecer alguma urgência, você não ter porque você não teve esse controle. Então, a gente vai fazendo uma coisa por mês, quando dá... Enfim, a gente tá se organizando ainda muito com relação a isso. Uma coisa importante, gente, quando você vem pra cá, pra Portugal, porque tem muito brasileiro que fala assim, eu só vou me relacionar com brasileiro lá. Porque os portugueses são grossos. Tem muita gente que fala isso na internet, gente. Só que assim, não é que os portugueses são grossos. Lógico que em todo lugar tem uma pessoa ou outra que acaba sendo mais grossa, né? Mais indelicada, às vezes um pouco mal educada. Mas não é por ser português, é da pessoa mesmo, entendeu? Os portugueses, eles são diretos e retos. Então, assim, se você perguntar pra ele, o ketchup é vermelho? Ele vai falar, o ketchup é vermelho. Você não tá vendo que é vermelho? É óbvio que é vermelho, entendeu? É desse jeito que eles falam. O brasileiro fala, o ketchup é vermelho, né? O ketchup é bom, né? Você gosta de ketchup? É diferente, não é? O tipo de abordagem. Só pra vocês terem noção de como que é, mas eu não tive dificuldade com isso aqui, nenhuma, porque eu também sou assim. Se alguém é mais direto comigo, eu já sou mais direta. Se a pessoa não é direto comigo, é mais tranquila, eu também sou tranquila. Mas é o jeito deles, até entre eles, assim, às vezes eles estão conversando normal, né, amor? E parece que eles estão brigando, mas não estão, é o jeito deles mesmo, né? E é muito importante você entender isso, que você tá indo pra uma outra cultura, pra um outro país, respeitar a cultura, o país, né, que você tá indo. A gente tem amigos brasileiros, a gente tem amigos que são portugueses. Na realidade, a nossa maior rede de amizades aqui é de portugueses, né, na realidade. A gente se relaciona mais com portugueses aqui do que com brasileiros, na realidade. Apesar que os brasileiros que a gente conhece são pessoas, assim, muito boas. A única coisa que eu percebi é que os portugueses, como você falou, são mais diretos na hora de você falar. Não fica dando muita volta, né? A gente já não. A gente fica aqui, ó, argumentando, dando volta, não sei o quê, pra poder chegar e falar no assunto. Eles não, são diretos, já vão lá e falam o que tem que ser falado e ponto final. Sim, são culturas diferentes, né? Então, eles entenderam, ou tentando entender a nossa cultura, e a gente também tá... É muito engraçado essa troca, né? Por exemplo, com comida, né? Às vezes a gente leva comida que a gente faz, tá acostumado a fazer no Brasil, né? Pra eles aqui. E assim, é engraçado ver a reação deles, mas o interesse deles de aprender sobre a nossa cultura também. Quanto mais relacionamentos você tiver, melhor, né? Uma troca muito interessante e é muito importante você criar redes de relacionamentos aqui. E outro motivo que fez a gente vir pra cá era também de ter a perspectiva de poder viajar, conhecer novos lugares. A gente, nesse primeiro ano, como a gente ainda tá se organizando, a gente ainda não teve tanta oportunidade de sair, né? Conhecemos mais aqui a região de Coimbra, a praia de Figueira da Foz. Fomos passear ali em alguns parques de Coimbra, que é a região onde a gente mora.
Montemoro Velho, né? Tem o Castelo de Montemoro Velho. Felipe saiu da bolha recentemente de Coimbra, né? Fomos para Aveiro, demos uma volta em Aveiro. Fomos sentido Viseu também, Sim. Oliveira de Frade, Sim. né? Também fomos no Natal. Fomos para Águeda. Para Águeda, nossa, sensacional também, um local muito, muito bonito. A gente foi lá ver as luzes de Natal. Tinha um Papai Noel lá com mais de 40 metros de altura. O maior Papai Noel do mundo. Tava lá. Assim, foi muito bom. E a gente tá, conforme vai dando, né? Indo conhecer os locais, as maravilhas aqui de Portugal, as pessoas, as culinárias. Porque assim, cada um chega aqui com uma prioridade, né? Então a gente vai pelas prioridades. Tem gente que vem com a prioridade de só viajar. Então ela pega o dinheiro dela, paga as contas dela e vai viajar. Tem gente que vem com a prioridade de, não, vamos nos estabilizar primeiro e depois a gente vai começar a desfrutar. Tem gente que não faz absolutamente nada. A gente tenta um meio termo, assim, sempre tá fazendo alguma coisa. Né? Eu queria falar agora um pouco também sobre as nossas perspectivas de vida, né? Eu acho que a gente foi comentando, foi falando. Depois de um ano, nossa perspectiva é continuar, né? Ir se organizando mais ainda na parte financeira, na nossa parte logística do dia a dia, né? Estamos criando raízes aqui. Raízes é muito importante, principalmente para o Emanuel. Por mais que a gente vá em um lugar, vá em outro, fala, nossa, que lugar bacana, que lugar legal também, eu acho que a gente tem que ter raiz, tem que ter uma segurança para o Emanuel. Então esse é um dos motivos que a gente pretende ficar aqui mesmo, para ele poder crescer, estudar e estar na mesma escola. Eu acho que isso é importante, ele estar ali na mesma escola, tendo a oportunidade de estar junto ali com as mesmas crianças, criando esse rede laço, de relacionamento dele mesmo, né? Do que ficar... isso acaba trazendo uma certa segurança para ele também, né? Do que ser uma família que fica o tempo todo constantemente mudando de um lugar para o outro. Mesmo porque mudar de lugar aqui dentro de Portugal, gente, é muito mais complicado do que você mudar dentro do Brasil, porque no Brasil você tá ali já no teu país e tudo mais. Eu já vi casos de pessoas que mudaram de uma cidade, de um distrito para o outro aqui e se deram muito mal a ponto de não conseguir trabalho e aí se endividar, porque tinha comprado carrão parcelado, porque aqui você consegue comprar um carrão parcelado. E aí você vai lá, dá um passo maior do que a perna e você se muda sem pensar. E aí não conseguir trabalho, ficar desesperado e sair daqui e ir embora desesperado com dívida. Perspectiva de voltar para o Brasil, só para passear, né, amor? Para passear. Mas agora só daqui a um tempo também, com muita programação. Ir da Europa para o Brasil para a Europa é um custo de viagem muito caro. Por mais que a gente ganhe em euro, né? É uma viagem muito cara, gente. Então precisa de uma programação, assim, bem definida para conseguir fazer isso também. Mas se Deus quiser, logo, logo estaremos passeando no Brasil, né? É uma das perspectivas que eu tenho, que eu sinto muita saudade, né? Da rotina no Brasil. O Felipe fala que ele não tem, né? Mas eu tenho muita saudade da rotina no Brasil. Eu achava que eu ia sentir bem menos, quer dizer, do que o Felipe. Mas na realidade ele sente menos do que eu. Eu choro, né? Às vezes eu... Enfim, sinto falta. Tem os momentos, né? Nossa, eu fico pensando, se eu estivesse lá agora, como que ia ser? Mas valeu a pena? Saudade Valeu de respirar o ar do Brasil. Valeu a pena. Não quero voltar, gente. De jeito nenhum, assim, a morar no Brasil. A não ser que seja os planos de Deus, né? Mas nos nossos planos, não. Eu tô gostando daqui. Sim. Eu me arrependo de não ter vindo antes. É verdade. E... Você tem alguma dica para deixar para as pessoas que querem vir também? Que querem imigrar, que pretendem sair do Brasil assim como a gente fez? A gente sabe que não é fácil, mas você tem algo assim para deixar para elas? O que você diria? Para você que está querendo vir para Portugal, se prepare financeiramente muito, o máximo que você conseguir. Não existe essa de dinheiro ideal. Aí, qual é o dinheiro ideal? Qual a quantidade de dinheiro ideal para eu levar? Não tem isso. Cada um tem isso. Pega um papel, coloca no papel, ó, vou gastar tanto de passagem, tanto de visto, tanto de relocation, tanto para pagar o meu arrendamento. Eu vou ter o dinheiro guardado para ficar tantos meses se eu não conseguir trabalho. Se programa no mínimo, 6 meses.
Uns de 6 3 meses. a 6 meses, no mínimo. 3 meses eu acho pouco. Porque acho eu vi pouco. pessoas aqui vindo com dinheiro para 3 meses e ficou 3 meses, não conseguiu trabalho e ficou desesperada. A questão do visto, né, gente? Hoje em dia, esse ano que estamos em 2024, existem diversos tipos de visto para você vir para cá, para Portugal, de forma legal O já visto de procura legalizada. de trabalho. Sim. Né? Os vistos de estudante, Sim. os vistos de trabalho, que são já um pouco mais difícil, mas esses 2 primeiros já são mais fáceis para quem quer imigrar. A sua facilidade vai ser totalmente outra. Quando você tem a residência morando aqui, já é totalmente outra. Pesquisa tudo que você precisa ter aqui sobre documentação. Sim. Não vou entrar em detalhes, mas assim, como NIF, NIS, para você tá aqui e tá o mais correto possível. Você tem a possibilidade, se você quiser ir num médico, você tem um médico de família, né? Você poder viajar para fora do país a hora que você quiser. Inclusive, até hoje a gente não tem médico de família. Até hoje. Aqui na vila onde a gente mora não tem. Tá saturado até pros portugueses. A senhora fala lá, não tem nem pra gente, vai ter pra vocês? Eles respondem bem desse jeito. E aí, então, eu vou ver lá no Conselho de Montemor, no Centro de Saúde de Montemor, pra ver se eu consigo agregar um médico de família pra gente ir lá. Então, toda vez que a gente tiver que fazer consulta, alguma coisa, ir até lá. Seria mais fácil se fosse aqui? Seria, né? Mas como não tem previsão de ter, aí eu vou ver pra lá. Aí gastando, não chega aqui deslumbrado, gastando todo o dinheiro que você trouxe, porque você não sabe como que vai ser, né? Então, você precisa ter uma certa segurança, né? E, enfim, tem muita coragem, muita determinação. Uma das coisas que faz os brasileiros voltarem também pro Brasil ficar escolhendo trabalho, né, amor? Quando chega aqui, muitos fica com frescura. Quando tá no Brasil, eu falo, não, eu vou trabalhar com qualquer coisa, né? Porque a gente já ouviu brasileiro falando que, não, eu trabalho com qualquer coisa, pego qualquer coisa. Aí na hora de botar a mão na massa, já não é assim, entendeu? Então, e aí às vezes a pessoa acaba passando dificuldade. Por quê? Você vai chegar aqui, você não vai pegar um trabalho sentado numa mesinha no escritório. Muito raro acontecer isso. Muito raro. Aqui, quando você chega, imigrante, vai para os subempregos. Então, assim, você vai para restauração, que é a área de restaurantes. Você vai para a área de cuidador de idosos, que é nos lares. Limpeza é o que mais procura. Por exemplo, alguns trabalhos Ai, corta. O que mais? Fábricas. Fábricas também são áreas que procuram bastante. Fábrica, limpeza, restauração e cuidadores de idosos. Pelo menos aqui na região onde a gente tá, né? E o que a gente tem observado também. Então, quando você chega aqui, não fica tentando escolher trabalho. Apareceu uma opção, por mais que não seja aquela que você quer no momento, você vai trabalhando, vai se organizando, para depois você conseguir com calma fazer a transição para aquilo que você quer ou para uma coisa melhor. Você tem que saber da sua urgência, da sua necessidade. O que a gente vê é muitos brasileiros escolhendo o trabalho aqui e não trabalha, ou vai um dia, não gosta e não vai mais, entendeu? E também tem, a gente não falou, mas também tem a área com trabalho com obras. Sim, obras. Tem muita procura, muita demanda. Você precisa chegar aqui com a mente aberta. E você vai fazer trabalho pesado e você vai trabalhar bastante, né? E você tem que vir com essa mente. Se você não vier com essa mente de trabalho, é melhor você nem vir, pra falar a verdade pra você. Nem venha. Porque senão você vai ter uma dificuldade imensa de adaptação e de aceitação. E pode passar até por dificuldades financeiras. Tá terminando. Falta mais 5 minutinhos só. E é isso, gente. O nosso 1 ano de Portugal praticamente foi essa experiência. Tá sendo muito bom. Não nos arrependemos em nenhum momento. Sentimos muita saudade da família. Eu sinto muita saudade da rotina no Brasil, né? Mas a gente tem que sempre buscar o melhor. Então, o nosso propósito é o crescimento nosso interpessoal, mas também do Emanuel, sabe? De dar uma possibilidade de vida melhor para ele. E da gente ter uma vida melhor também, poder viajar, passear, Sim. ter a possibilidade, né, de estar num país de moeda forte. E através disso a gente tem a possibilidade de ter coisas assim na vida que a gente talvez não teria tanta facilidade de ter lá no Brasil. E também a questão da segurança, a gente pode ir e vir, a gente se sente muito seguro Sim. aqui, né?
de você... não tô falando que isso não aconteça aqui, mas de você não ser assaltado, de você ir pegar um dinheiro no banco, e andar com o celular na mão na rua, ter o carro que você quer e poder andar com o vidro aberto sem você ter medo de colocar uma arma na sua cabeça, né? Então eu acho que isso é um dos pontos principais também, a questão da segurança. Eu acho que a gente não tinha falado isso no começo, mas eu acho que a segurança também foi um fator forte aí, principalmente. Estamos mais do que adaptados. Na força, gente, na força. Nunca se contente com o pouco, sempre tente ir além daquilo que você busca, que vai dar certo, sim. A gente vai continuar compartilhando com vocês nossa eu espero caminhada. Que Deus nos abençoe aí no próximo ano. Eu espero que a gente tenha a possibilidade de estar aqui daqui a um ano fazendo um outro vídeo. Um vídeo de 2 anos. Não sabemos o que virá. Com muitas boas notícias. A gente só espera que Deus abençoe, né, esse caminho e que continue nos abençoando, abra portas pra gente, né? E que a gente tenha muita saúde, muita prosperidade e a gente está muito feliz. Sim, estamos muito felizes. Vamos continuar compartilhando a nossa vida aqui, que o nosso intuito de estar aqui fazendo o nosso vlog é de guardar lembranças para o nosso futuro, né? Para o Emanuel poder guardar lembranças da família dele. E vocês conseguirem ter também uma visão real das coisas daqui. Tomem cuidado com o tipo de conteúdo que vocês consomem aí na internet com relação a Portugal, para vocês não chegarem aqui e se iludirem, tá? Isso acho que é um dos fatores também mais importantes, né? E aqui é uma família real, vivendo uma rotina real de batalhas do dia a dia, de pagar conta, que não é fácil, né? De pagar boleto e não venham achando que para quem quer vir achando que é o mar de rosas, mas assim, a nossa vida está muito melhor em todos os aspectos, né? Então, assim, a gente como casal, a gente sempre procura estar conversando, estar evoluindo como casal, como pais. E nós não somos perfeitos, temos nossos momentos, né? Como todo casal, mas a gente usa esses momentos pra gente estar cada vez mais forte e unido. Uma das coisas mais importantes também é quando a pessoa vem em casal, ter diálogo, gente. Diálogo e paciência, porque tem momentos que você vai estar estressado, não sabe nem com o que, e vai descontar no outro. Acontece. Então a gente tem que se policiar muito e ter muito diálogo também. Uma dica para os casais. Às vezes um casal tá assim, um tá olhando para um lado, outro tá olhando para o outro, mas assim, se cada um abrir mão um pouco e cada um entender sobre o lado do outro, vocês vão seguir o mesmo caminho. Sim, exatamente. E a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. Olha, pareceu até coaching agora esse casal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, já sabe, deixa o seu like aí. Se você não apertou, deixa o seu like, tá bom? Ativa as notificações, que é o sininho aí. Ativa o sininho pra você sempre que a gente postar, você continuar recebendo as informações que a gente postou. Deixe seu comentário aí. Conta se você quer vir pra Portugal. Conta pra gente aí pra quando que você tá se programando de vir pra Portugal. E deixa um coração pra gente nos comentários. E se você quer algum vídeo sobre qualquer assunto... Também dá uma dica aí do que você quer ver nos comentários que a gente vai gravar. Tá e que daqui a 20 anos eu quero olhar esses vídeos que a gente fez e falar, pô, como que a gente era, hein? É verdade. O que a gente tá fazendo agora? Né? Por isso que a gente faz tudo isso aqui. Bem legal. Até mais. Beijos, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.